Boa noite, irmãos. Muito bom estar aqui com os nossos irmãos, mesmo que em número reduzido, mas nós podemos estar juntos e isso já é o começo, que algo melhor vai acontecer, amém? Quem já não passou ou passa por momentos difíceis nesta vida? Mas saiba que eles vêm para te fortalecer e sua confiança deve estar acima de tudo em Deus, porque perfeitos são os planos dele para nós. Não estamos sozinhos, não percamos a esperança. Tenhamos fé, pois Deus estará ao nosso lado até o final. E a Bíblia diz em Deuteronômio 31:6: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. E a gente vai estar fazendo a leitura do Salmo 103, versículo 1. A gente vai fazer essa leitura juntos. Hoje é dia de agradecer, porque mesmo em meio aos momentos difíceis, Deus tem estado conosco, tem cuidado de nós, amém? Vamos lá? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. E a primeira canção que juntos estaremos louvando ao Senhor é Te Agradeço. Por tudo que Ele tem feito, os irmãos que desejarem podem se colocar de pé. Por tudo que Ele nos tem feito, por tudo que ainda vai fazer, por tudo que a gente ainda nem sabe como será, mas com a certeza plena que Deus tem estado ao nosso lado. Por tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Te Senhor. agradeço, meu Te Senhor. agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu
agradeço, te agradeço. Salmos, capítulo 45, versículo 3. Vamos ler todos juntos? Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Próxima canção tem por título Grande. Grande é o Senhor, que tem cuidado. Grande é o Senhor, que mesmo em tempos difíceis, tem nos mostrado que Ele pode todas as coisas. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, em agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu Infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante E dele nos prostramos. queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu
infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Salmos capítulo 16, versículo 1, versículo 1 e 2. Vamos fazer essa leitura juntos também. Vamos? Versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. A próxima canção diz, quando a gente declara: Eu me rendo, Senhor, me lanço a teus pés, eu confio nos teus cuidados, mesmo que às vezes pareça muito difícil ou impossível, mas a gente se rende ao Senhor, confiando, descansando que Ele pode todas as coisas. Tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Faça essa oração, Senhor. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. preparado pra mim. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado
eis-me aqui. Diga forte para o Senhor: Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Mais uma vez, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A Nube estará orando, agradecendo a Deus, porque nós temos o Senhor para lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, para lançar sobre Ele tudo que para nós é muito difícil. Mas é o Senhor e na força dEle que a gente vai continuar, que a gente vai prosseguir e que a gente vai seguir. Amém? Nós queríamos te agradecer, ó Deus, por esse privilégio. Te agradecer, ó Deus, pelas canções que pudemos entoar ao Senhor. Que o Senhor esteja aceitando, ó Pai, o seu trono. Quero te agradecer, ó Deus, por cada pessoa que está aqui, por cada família aqui representada, Senhor. Muito obrigada. E por aqueles, ó Deus, que aqui não estão, o Senhor conhece o motivo, que o Senhor também, ó Pai, possa estar visitando neste momento. Queremos agora, Senhor, entregar o teu servo, que estará, ó Deus, trazendo a palavra que possa estar vindo do Senhor para os nossos corações nessa noite. Muito obrigada, Deus, por este privilégio. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. O pastor vai continuar trazendo a palavra. Essa semana a gente tem 2 aniversariantes, não é isso? Pode projetar para mim? Ou... Dia 1º, gente, ó. Tem bolo na casa de 2 pessoas. É só não fazer aglomeração. Na casa da Manuela e na casa da Naila, tá bom? Os irmãos lembrem, né, de dar uma ligadinha. É muito bom a gente receber um recadinho, a gente receber uma mensagem, uma ligação quando a gente está aniversariando. Isso nos faz muito feliz. Deus abençoe as irmãs. Hoje só tem a Naila aqui, né? Deus abençoe, tá, Naila? Continue abençoando. Boa noite, igreja. Vamos estar mais uma vez aqui, né, com um número de irmãos maiores, e a gente vai caminhando assim com a Igreja de Cristo. Na quinta-feira, irmãos, às 7 horas, os irmãos que puderem estar aqui, será muito importante uma reunião que nós teremos aqui, para traçando algumas metas para a gente fazer daqui para frente, que a gente vai ter que se adaptar a alguma coisa. Então, é importante que os irmãos que puderem estejam aqui, né, todos os irmãos que puderem estejam aqui na quinta-feira, às 7 horas, às 19 horas, né? Então, que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos. Irmãos, queria convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias em 2 Samuel 6, um versículo muito conhecido dos irmãos. E eu queria chamar a atenção para nós, para algumas coisas, né? Nessa noite, algum tipo de motivação que nós precisamos ter ou que temos, né? A motivação é aquilo que nos leva à ação. 2 Samuel 6, nós vamos ler do 1 até o 7. Amém? Ele diz: E tornou Davi
ajuntar todos os escolhidos de Israel, em números de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, de Baalar, de Judá, para levar dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e o levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiava o carro novo, levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com todas as harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixaram pender. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por sua imprudência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Até aí. Senhor Deus, o Senhor possa estar aplicando a sua palavra nos nossos corações nessa noite, ó Pai, nos faça entender, ó Pai, os seus propósitos, os seus planos para nossas vidas. Colocamos em suas mãos essa noite, ó Pai, a vida dos nossos irmãos, ó Pai, que estão passando por um momento de saúde neste momento. Tome em suas mãos, ó Pai, seja o médico dos médicos, ó Pai, opera na vida deles segundo a sua vontade. Tome a vida de cada irmão que pode entrar aqui nesta noite, ó Pai. Abençoe. Aqueles irmãos que estão em casa também, não puderam, por algum motivo, não estar aqui, ó Pai. Tome em suas mãos, guarde e proteja. Te louvamos, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto onde Davi, ele assume o reinado de Jerusalém, agora, depois da morte de Saul, ele assume. E uma das coisas que Davi logo se preocupa em trazer para Jerusalém a arca de Deus. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Essa arca agora, ela é perdida, ela é levada pelos filisteus. Um tempo atrás, quando os filhos de Eli, Ofni e Finés, eles levam a arca do Senhor para a batalha, crendo que a arca do Senhor seria como um amuleto, algo mágico que traria o poder para eles. Não se preocuparam em olhar para eles, olhar para a vida do povo, para os próprios sacerdotes que estavam à frente, levando aquela arca, pela vida que eles estavam vivendo. E acharam que o fato da arca estar no meio do povo, da guerra, a guerra estava vencida. Assim também achavam os filisteus. Temeram quando viram a arca do Senhor. Mas o povo de Israel, naquele dia, morreu 30.000. E ali ainda morre Eli e a esposa de Eli, e nasce um filho com o nome de Cabô. Então a arca do Senhor, ela vai para a mão dos filisteus, e na mão dos filisteus ela fica um tempo ali. E quando colocaram no templo de Dagon, toda noite que chegava lá, Dagon estava caído de rosto no chão, diante da arca do Senhor. Então, eles ali começaram a passar a arca do Senhor de cidade em cidade, e onde essa arca passava, ali as pessoas eram cometidas por feridas, eram cometidas por alguns tumores, e eles começaram ver que o poder de Deus, no poder daquela arca, o Deus que aquela arca simbolizava, no meio deles. E tomam a decisão de mandar essa arca agora embora. E essa arca agora chega em Bet-Semes, e depois ela vai para Gibeá, na casa de um homem, Aminadab, da família sacerdotal. Na verdade, nesse tempo, os sacerdotes, os levitas, ainda não estavam estruturados. No capítulo 22 de 2 Samuel, os irmãos vão ver que ali Davi começa a instituir os seus, o ministério sacerdotal. Mas, na verdade, essa família é a família sacerdotal. E ali, irmãos, os sacerdotes tinham uma responsabilidade muito grande em tomar conta, em cuidar da arca do Senhor, da presença do Senhor. E vive um tempo ali. Davi agora toma a decisão, assumiu o reinado, e ele fala: temos que trazer a arca do Senhor de volta para Jerusalém. A arca de Jerusalém, a arca do Senhor, a arca da aliança, tem que estar no meio do povo. Deus precisa estar no meio do povo. E essa decisão de Davi é uma decisão muito sábia, muito prudente. Ele chama o povo concorda, e faz os preparativos para que essa coisa acontecesse. E eu quero chamar a atenção nossa, irmãos, muitas vezes, as nossas motivações
nós somos levados a fazer algo, né, de boas intenções, nós somos levados para fazer algo. Mas agora, qual é a minha motivação para que eu possa fazer essas boas ações? E tem um dito popular que diz que de boa intenção o inferno está cheio, né? Devido a algumas boas ações que não foram, de repente, boas ações, as pessoas tiraram esse dito popular. Mas, na verdade, irmãos, toda boa intenção, ela tem que ter uma motivação para isso. Eu digo isso, irmãos, porque eu convivo num tempo onde as pessoas ligam para o quartel e falam, olha só, tem uma pessoa caída aqui e está precisando da ajuda do bombeiro. Aí o comunicante fala, mas como que está essa pessoa? Ela está respirando? Não sei, eu passei de carro aqui e fiquei caído. E às vezes até o bombeiro chega lá, é uma pessoa, um morador de rua, que chega e fala assim, não, vocês estão me incomodando aqui, me deixa aqui. E volta. Porque essa pessoa teve uma boa intenção em ajudar, mas só que ele não teve qual foi a motivação que levou a isso. Então, Davi, ele é levado, tem uma boa intenção de trazer a arca do Senhor de volta, ter a presença de Deus no meio do povo. Isso é muito importante, irmãos. O povo acha importante, mas agora como levar a arca do Senhor? Na verdade, como falei com os irmãos, a arca do Senhor está na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. Ela ficou lá por 20 anos, depois que saiu da mão dos filisteus. Agora é hora de voltar. E essa volta, irmãos, depois que os filisteus entregam, trazer essa arca de volta era algo marcante na vida do povo de Jerusalém. Nós temos Deus de volta, nós temos Deus no meio do povo de volta. Isso tinha sido perdido. E todo o povo agora se alegra que Deus estaria no meio deles. Aí faz os preparativos. Eu começo observando, irmãos, agora os preparativos, eles não atentaram diante dos preparativos para como deveria ser feito. Se os irmãos observarem lá em Levítico 7, versículo 9, vai dizer algumas coisas sobre a Arca da Aliança, a construção, o que deveria colocar. Das famílias sacerdotais, tinha na descendência de Davi, tinha os Gersonitas, tinha os Coatitas e tinha os Merititas. Essas três famílias, agora, responsáveis pela cuidar da Arca da Aliança, do tabernáculo, cada uma tinha uma função específica. A função dos coatitas era apenas carregar a Arca da Aliança. Eles não podiam, irmãos, nem tocar na arca. Tinha uma família dos Gersonitas, tinha a responsabilidade de cobrir a arca e colocar os varais dentro das argolas, e cada um tinha um papel importante nesse transporte da arca do Senhor. O papel da família dos coatitas era transportar. Depois que estivesse toda pronta, ela pegava, colocava nos ombros e transportava. Mas só que durante o tempo que a arca do Senhor, que a presença do Senhor ficou longe, era tido como povo de Deus, mas estavam longe da presença de Deus. O povo perdeu muitas coisas que eram importantes. Ficou lembrança. Havia a ideia da presença de Deus, havia tudo isso, mas o povo agora perdeu, não colocou em prática as ordenanças que Deus tinha. E a entrada, irmão, dessa arca, a vinda dessa arca para Jerusalém, seria algo triunfal. Seria algo muito importante para o povo. Para Davi, os irmãos começam a observar no versículo 4, os irmãos começam a ver Davi colocou todo tipo de instrumentos, o povo vinha cantando, o povo vinha se alegrando na frente de tudo aquilo ali, porque a alegria é muito grande ter a presença de Deus. Mas só que os preparativos, muitas vezes, irmãos, para termos a presença de Deus em nosso meio, ela toma rumos errados. Se vamos observarem 1 Samuel 6, quando os filisteus agora veem que a presença de Deus, a Arca da Aliança, estava trazendo prejuízo para eles, tanto questão de saúde, problemas para eles, porque a presença de Deus é tão forte que os deuses deles não resistiam. Agora eles tomam algumas decisões. Ele se preocupa agora em, primeiramente, fazer uma oferenda ao Deus de Israel. Eles fazem agora uns ratos, uns símbolos
das doenças, das pestes, do rato e dos tumores, faz de ouro, para dar de oferenda agora ao Deus de Israel. Era o que eles faziam com os deuses dele. Era a visão que eles tinham de adoração aos deuses deles. Então, na medida que eles adoram os deuses deles, eles agora também procuram adorar um Deus mais forte. Eles agora pegam um carro, faz um carro novo, se preocupa com o melhor para o Deus de Israel. Se é um Deus forte, é um Deus que derruba o nosso Deus. É um Deus que faz com que essas pestes cheguem até nós, porque nós roubamos, nós despojamos o povo de Israel e trouxemos a arca para cá. Se é um Deus que causa tanto dano a gente, porque nós agimos de forma errada com Ele, nós temos que reparar isso. Então vamos reparar da melhor forma. Vamos reparar da melhor maneira. Vamos oferecer a Ele algo muito mais que oferecemos para um Deus que a gente crê. Agora faz um carro novo. Eu acho mais interessante no capítulo 6 de 1 Samuel, ainda diz que eles pegam vacas com crias novas e colocam num carro para puxar esse carro. E, irmãos, não sei se os irmãos tiveram essa experiência, alguém consegue tirar uma vaca de perto de um bezerro? É muito difícil. Né, Cacau? Entende? Davi, o pessoal que trabalhou com boi, entende muito disso. Agora, eles pegam as vacas com cria nova, colocam no carro de boi, e na medida que essa vaca vai andando, diz que as crias chorando e a vaca ia chorando ao longo do trajeto. E se essas vacas não voltassem para a cria, isso seria um sinal que o que ele estava fazendo, Deus, né, de Israel, estava aprovando. E essas vacas chegam em Bet-Semes, eles pegam os carros, quem estava lá pega os carros, queimam e pega as vacas, oferecem a Deus em holocausto. Agora, Israel, ele tem tudo para fazer, de repente, de uma forma diferente. Ele conhecia o Deus, ele conhecia a lei de Deus. Lá, se os irmãos observarem, lá em Levítico 3, versículo 7, ele diz que os levitas teriam a responsabilidade de carregar a presença de Deus, ou então a arca, no ombro. Então, o meio de transporte da arca de Deus era no ombro. Eu digo, irmãos, a nossa responsabilidade com as coisas de Deus é nós carregarmos no ombro. É nós assumimos a responsabilidade. Agora, a família de Abinadab, ele olha e vê uma possibilidade de levar a arca para Israel, de repente, da mesma forma. Muitas vezes, irmãos, nós, como crentes de Cristo Jesus, nós copiamos a forma de adoração das pessoas incrédulas. Agora o povo de Israel copia a forma de adoração, a forma que ofereceu um sacrifício, o qual os filisteus ofereceram. Mas aí você me pergunta, mas por que esse povo não foi punido e Uzá foi punido? Na verdade, irmãos, essas pessoas não conheceram verdadeiramente a lei de Deus. Mas só que eles fizeram, mesmo sem conhecer a lei de Deus, o melhor para Deus. Eles ofereceram o melhor. Ofereceram tudo que eles tinham de ouro, que é presente para um rei. Ofereceram o carro novo, ofereceram as vacas de cria novas. Eles fizeram um teste para saber se realmente Deus estava aprovando aquilo que eles estavam fazendo. E, na verdade, o povo de Israel, por um bom tempo, começou a ver Deus e ter a presença de Deus no meio deles como uma forma de superstição. E muitas vezes nós também começamos, irmão, a entender que o fato de nós sermos evangélicos, termos um nome de evangélico, ser crente em Cristo Jesus, muitas vezes isso não pode estar no nosso coração como eu tenho minha Bíblia como uma superstição. As pessoas, muitas vezes, irmãos, você passa e vê em algumas casas uma Bíblia aberta no Salmo 91, com as páginas cheias de estão amarelas. Porque se está aberto o Salmo 91, nenhum mal chegará à sua tenda. 1000 cairão à sua direita, 1000 cairão à sua esquerda, e você não será abalado. E acha, por fato de estar aberto essa palavra, só isso vai satisfazer. E não coloque essa palavra em prática em nossas vidas. Salmo 91, né? Ele é tua sombra, né? 1000 cairão à sua direita, 1000 cairão à sua esquerda, você não será abalado. É um salmo de segurança, um salmo que nos dá força, um salmo que nos levanta.
mas muitas vezes está aberto ali, mas a gente não se apropria dessa palavra verdadeiramente. A gente não vive isso. A gente não coloca essa palavra em prática. É o que acontece com os filhos, com o povo de Israel agora. Agora tem a responsabilidade de trazer de volta, tem a oportunidade de trazer a presença de Deus para o meio do povo. Qual a motivação? De ter Deus no meio do povo. É alguém que tem um Deus que todo mundo temia. Todo mundo tem o temor desse Deus de Israel. A Arca da Aliança no meio do povo trazia segurança para o povo. Deus trazia segurança para o povo. Mas agora a motivação é boa, a intenção de trazer é boa. Mas agora, como trazer? Como fazer isso? Como trazer a presença de Deus no meio do povo? Eles perderam, irmãos, a fórmula. O problema das nossas vidas, irmãos, que ao tempo que nós passamos, nós começamos a perder a fórmula de ter a presença de Deus em nosso meio. Porque nós damos muita a ideia, a visão do que é, né, lá fora. A gente está vivendo esse momento agora, como falei com os irmãos, a gente tem que se adaptar a muitas coisas agora. Com certeza, irmãos, mas só que nós não podemos perder o quê? A base da nossa vida com Deus, a base da presença de Deus, mesmo com as adaptações. Muitas coisas terão que ser feitas de forma diferente, mas aquilo que é básico, aquilo que está dentro da palavra, ela não pode ser perdido. E eu creio que esse momento de pandemia serviu muito para nós aprendermos um pouco com relação a isso, que muitas coisas que nós tínhamos como importante, de repente, num culto a Deus, no passado, a gente viu que hoje, essas coisas, de alguma forma, não podem ser aplicadas. Nós temos que rever algumas coisas, mas a base do Evangelho, irmãos, ele não se perde. A base da vida cristã não se perde. A igreja não parou. A igreja continua ativa. Nada para a igreja. Nada para a ação de Deus na vida, nas nossas vidas. Então, irmãos, nós muitas vezes somos levados também por essa ideia de tanta motivação para ter a ideia da presença de Deus. De repente, a nossa parte emocional falava mais, e nós chorávamos, às vezes, diante de muitas coisas que aconteciam. Mas, de repente, irmãos, isso não era verdadeiramente, perdemos base, porque às vezes quando agimos como as pessoas que estão lá fora, como os incrédulos também faziam. E agora se tem a oportunidade de termos a presença de Deus. E aí, na hora que tem a oportunidade de fazer a presença de Deus, o que na casa de Abinadab faz? Uzá e Aiô tinham a responsabilidade de trazer agora para Jerusalém a arca de Deus nos seus ombros. O que eles fazem? Fazem um carro novo, colocam a arca em cima do carro novo. Irmãos, era interessante que ninguém podia ver os utensílios da arca. Ela deveria ser colocada nos ombros e coberta. Os coatitas tinham a responsabilidade apenas de carregar. Ninguém podia ver. Eles não podiam tocar na arca, porque a lei dizia que eles não poderiam fazer. Mas só que com o tempo se perde a ideia de adoração. A motivação que me leva a fazer, mas muitas vezes não me leva a pensar em como fazer. A motivação que me leva à adoração não me mostra como muitas vezes a forma de eu fazer, porque eu perdi essa forma. Aquilo que me leva a adorar a Deus e servir a Deus, muitas vezes não me leva, a motivação que me leva a isso, eu perdi essa forma. Então, muitas vezes a gente leva a fazer como as pessoas lá fora faziam, como os filhos de Deus faziam. E agora eles adotam para eles, para a vida deles, a responsabilidade de trazer agora a arca do Senhor. E vem no carro. Viu tudo acontecendo. Toda a cerimônia estava acontecendo. Mas, num dado momento, o boi atropeça em uma pedra e a arca do Senhor balança para cair. Uzá tem uma boa intenção também, assim como Davi, assim como o povo, de não deixar que a arca do Senhor sofra danos materiais. Mas só que, irmãos, quando ela não sofre danos materiais, agora ela tem outro problema. Ela começa a sofrer danos espirituais.
usar, você não pode tocar. Você não pode tocar. A tua responsabilidade é de carregar, de ter no ombros. Irmãos, eu fico olhando nos tempos de hoje a nossa responsabilidade com Deus. A responsabilidade que Deus colocou em nossos ombros para carregarmos o Evangelho de Cristo. A simplicidade das coisas que Deus espera que nós façamos, irmãos, ela encontra-se na palavra. A gente está estudando o Sermão do Monte, às quarta-feiras. Nós estávamos no 9, quarta-feira passada. Eu estava olhando, irmãos, a importância das coisas tão simples que Deus recomenda para nós termos uma vida de herdeiro do reino dos céus. São coisas simples, não são nada absurdas. Mas só que nós trocamos as coisas, estava comentando quarta-feira agora, nós trocamos as coisas tão simples da vida cristã por coisas tão complexas, às vezes. Né? Nada contra quem fala, mas às vezes a gente quer falar em língua, porque acho que falar em língua é uma coisa que me dá uma espiritualidade melhor. Aí Deus fala, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os coração limpo, porque dele é o reino dos céus. E nós perdemos as coisas tão pequenas nas nossas vidas, porque nós temos uma motivação para servir, mas muitas vezes a nossa forma de servir, ela torna-se uma forma errada. Que ao invés de adorar, exaltar o nome de Deus, nós agredimos Deus. O povo tornou supersticioso em achar que a presença de Deus, que a arca de Deus, só no meio, já era importante. Não precisava cumprir as ordens do que era trazido na arca. Dentro da arca estavam as tábuas do concerto, dos 10 mandamentos. Então não precisava a Torá, não precisava estar ali e estar cumprindo o que estava ali dentro. Mas a cerimônia já era importante. E a partir dali, irmãos, quando usar, coloca a mão nessa arca. Essa arca, usar, agora morre. Poxa, que Deus injusto, alguém falaria. Mas não, irmãos. Diante de um Deus tão poderoso, da presença do Senhor, Ele espera de nós reverência. Isaías, ele, diante da presença do Senhor, ele olha para a situação dele e muda a vida dele por inteiro. Olhando para a visão, a partir do episódio de usar, não serviu mesmo apenas para usar, refletir sobre a posição dele, mas serviu para as pessoas que estavam ali, levando a arca do Senhor para Jerusalém, refletir sobre suas vidas. O próprio Davi vai, deixa a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom. E esse texto termina dizendo o seguinte: e Obed-Edom, a arca ficou na casa de Obed-Edom por 6 meses. E Obed-Edom ele e sua família foram abençoados. Irmãos, nessa noite eu quero chamar a atenção para nossas vidas. Que não tenha as coisas de Deus na sua vida, na minha vida, como às vezes um amuleto mágico. A palavra de Deus, ela não é um amuleto mágico. A gente vive em tempos onde que as pessoas estão levando para casa um lenço com o suor de alguém. As pessoas levam para casa uma lasca da cruz de Jesus, que dizem a água do Rio Jordão, o sal do Mar Morto, tantas coisas, uma rosa vermelha, tantas coisas que se levam para casa. Uma chave, é o tijolo da construção do céu, é a vassoura para varrer pecado, onde as pessoas estão levando essas coisas como presença de Deus para a sua vida. E é tempo de nós pararmos a olhar, irmãos, para aquilo que é base, é aquilo que Deus espera de nós, é aquilo que Deus espera que nós nos voltamos para Ele e sejamos obedientes à voz dEle. Somente, irmãos, obedecer à voz de Deus, para que nós possamos ter uma vida santa e tranquila. Usar, quando ele bota a mão na arca, irmãos, ele ofende a santidade de Deus. A desobediência do homem, irmãos, ela ofende a santidade de Deus, ela fere a santidade de Deus. Portanto, precisamos ser obedientes à palavra, para que nós possamos ter uma vida, irmãos, santa na presença de Deus, uma vida digna na presença de Deus. E é isso que Deus espera de nós. Que cada dia nós possamos estar melhorando.
E não tomamos, irmãos, a visão de como as pessoas lá fora agem, como A ou B age, mas sim como a palavra de Deus nos ensina. E com certeza, irmãos, nós faremos uma diferença nessa geração que está tão complicada. Vivemos tempos onde as igrejas de Cristo Jesus, ela tem um padrão. Pinta uma igreja de preto, todo mundo pinta de preto. Faz um negócio diferente numa igreja, todo mundo faz também. E nós procuramos padrões lá fora, e às vezes esquecemos do padrão na palavra de Deus. O erro de Uzá foi não somente tocar na arca, mas esqueceu de levar nos seus próprios ombros. Desobedeceu uma voz de Deus para a sua vida. Baixe tua cabeça agora neste momento e coloque diante de Deus o que tem te levado, te motivado a servir o Senhor. Que essa motivação ela possa vir com uma ação e ações simples. De se colocar na presença do Senhor, pedindo a Deus que te mostre as coisas mais simples da tua palavra. E seja guiado pela palavra de Deus, pela lei de Deus. Não deixe de ser guiado pelo comportamento de pessoas, o comportamento de repente, de algumas entidades religiosas, mas pergunta para Deus aquilo que Deus quer que você faça. Para que nós não venhamos, irmãos, ferir pela desobediência a santidade de Deus. Mas nós venhamos, ó Pai, irmãos, entender aquilo que Deus espera para nós como servos. A responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos como servos do Senhor. Para que possamos viver uma vida digna da presença de Deus. Agora a família dos coatitas tinha uma responsabilidade, que abriram mão das responsabilidades, porque esqueceram dos propósitos importantes para a sua vida. Não podemos esquecer da palavra de Deus, que ela é base para nossas vidas. E das coisas mais simples que sai a obediência à palavra do Senhor. Que a nossa motivação para fazer algo, irmãos, dentro das boas intenções que temos, seja a palavra de Deus. Não importa o que de repente nessa semana tem algo, você tem uma boa intenção de realizar algo para alguém ou por alguém, mas que isso, o que leva a essa motivação, não seja pelo que as pessoas falam, mas seja pelo que Deus está colocando no teu coração através da sua palavra. Senhor Deus, tome a vida, Pai, de cada um de nós em suas mãos, ó Pai. Que a tua palavra seja uma ferramenta motivadora, Pai, de nós colocarmos em prática, Pai, aquilo que nós precisamos fazer, ó Pai. Dá-nos, ó Pai, entendimento, ó Pai, dos teus planos, dos teus propósitos em nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos ser obedientes, ó Pai. Que a nossa desobediência, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus. Nós podemos, ó Pai, obedecer ao Senhor. Dar crédito à tua palavra, ó Pai. Porque nós sabemos, ó Pai, que a sua palavra é pura, a sua palavra é santa e é aquilo que precisamos seguir. E nenhum dos seus propósitos serão impedidos sobre nossas vidas. Te louvamos nessa noite, porque as suas misericórdias não têm fim. E está sobre nossas vidas. Senhor Deus, toma a vida de cada irmão que pode estar aqui. Aqueles que estão, ó Pai, alcance nossa voz em casa. Só possa estar abençoando essas vidas e falando no coração deles grandemente, ó Pai. Age em nossos corações. Que não sejamos, ó Pai, inconsequentes com a sua palavra, com a sua voz. Mas buscamos em Ti, ó Pai, sabedoria, para que a sua presença seja algo marcante em nossas vidas. E possa fazer diferença a cada dia em nossas vidas. Te louvamos nessa noite, te agradecemos pela sua misericórdia derramada sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus e Pai, e a graça do Salvador e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Santo Divino Espírito, esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus para a sua face da terra. E a igreja diz, amém.